Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, que bom estarmos juntos. Estamos na série Apocalipse e tem sido magnífico saber que Deus está conduzindo a nossa vida e nós podemos contar com a presença de Deus. Estamos falando sobre as trombetas. Nós já vimos que as trombetas elas eram tocadas no Antigo Testamento para três objetivos principais. O primeiro é para que o povo pudesse se preparar para a batalha, para a grande guerra que tinha que enfrentar, e depois para a comemoração das colheitas, festividade, e a outra para a adoração. E nós, então, lançando mão desses princípios, ao abrirmos as trombetas, nós estamos observando que nós estamos envolvidos em um conflito, nós estamos envolvidos em uma guerra e nós precisamos estar atentos e preparados para que possamos, pela graça de Cristo, sairmos vencedores. E Jesus é o maior interessado na nossa vitória. Creia nisso, eu preciso acreditar nisso. Todos nós precisamos acreditar na vitória real de Cristo Jesus para cada um de nós. Portanto, vamos orar nesse instante, pedindo para que o Papai do Céu, para que as bênçãos do Espírito Santo nos ilumine ao estudo desse momento que nós vamos ter. Querido Deus, ajuda-nos, Senhor, ilumina-nos, Pai, para compreender a Tua mensagem. Sem Ti nada somos, por isso nós choramos e Te rogamos as Tuas bênçãos por Jesus. Amém. Aqui está, Apocalipse, capítulo 9, agora, a partir do verso 1, e traz assim um texto que é um texto bem diferente dos demais que temos lido. Diz assim, ó: o quinto anjo tocou, isso é a quinta trombeta, né? O quinto anjo tocou a quinta trombeta e viu uma estrela caindo do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fornalha saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos da terra, e foi-lhe dado poder com o que tem os escorpiões da terra. Queridos, aqui está. Nesse primeiro momento a gente percebe que quando toca a trombeta, cai uma estrela do céu à terra, e essa estrela que cai do céu à terra, ela tem a chave do poço do abismo. Pronto, nada mais é isso aqui do que o próprio diabo, uma descrição do diabo. O diabo que foi expulso do céu, ele veio para a terra, e lá diz o texto bíblico que ele e seus anjos estão no abismo. Porque quando Jesus expulsou o demônio lá do Gadara, ou de Gadara, os demônios disseram: não nos mande de volta para o abismo. Então aqui está uma referência ao diabo. Ele era uma estrela, é um anjo. Estrela na profecia significa anjos. Então ele é uma estrela, ele era um anjo e ele caiu do céu. E aí, essa estrela que cai do céu, gera-se fumaça e traz uma coisa interessante. Escureceu o sol e o ar, ou seja, o escurecimento. Aqui diz respeito a uma linguagem figurada, onde a verdade da palavra de Deus agora perdeu o seu brilho, onde a fumaça, a escuridão que o planeta Terra estava envolvido nesse momento. E aí nós continuamos o texto. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então aqui, esse ser do mal, o próprio diabo, ele então foi impedido de fazer mal aos servos de Deus, aqueles que têm o selo de Deus na sua fronte. Esse é o segredo. E nós vamos perceber que vai começar nesse período, que esse período aqui, na abertura da trombeta, vai a partir do ano 1798, com a Revolução Francesa. Foi a partir da Revolução Francesa que nós tivemos o início ali no oitavo século, no 19º século, ou seja,
quando esse período começou, aconteceu a Revolução Francesa, estava o Iluminismo, a Idade da Razão, e aí foi nesse período, em 1840, que Darwin começou a escrever o seu livro Evolução das Espécies, e ele lançou em 1859, tudo isso mostrando que esse poder, essa escuridão completa que o povo estava envolvido, mas aqueles que tinham o selo de Deus eram protegidos. E o selo de Deus é muito importante que eu e você possamos conhecer, porque o selo de Deus é o que nos dá proteção contra essa avalanche do mal que o diabo está usando pessoas. Revolução Francesa, Iluminismo, Idade da Razão, tudo isso começando nesse período aqui. Aí o texto continua dizendo: foi-lhe dado também, não que os matasse, sim que os atormentasse durante 5 meses, e o seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Verso 7, o aspecto do gafanhoto era semelhante a cavalos preparados para a peleja ou para a guerra, para a batalha. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelo de mulher, e os seus dentes como dente de leão. Tinha couraças como couraça de ferro, e o barulho que as suas asas fazia era como um barulho de carros, de carros de muitos cavalos quando corre na peleja. Tinha ainda cauda como escorpião, e ferrão na cauda. Tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinha sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destes vem mais 2 ais. Aqui está. E aqui nós percebemos no verso 11, quem era o chefe de todo esse mal era o próprio diabo. Era o anjo do abismo, aquele que liderava o diabo. Então nós começamos a perceber e entender que esse é um momento crucial onde o diabo está usando todos os seus meios, todos os seus recursos para trazer o máximo de mal aos filhos de Deus. Então eu e você precisamos confiar em Deus, nos apegar completamente a Deus para não sermos atingidos por esse mal que nós, os seres humanos, estão envolvidos. Essa é uma guerra. Nós precisamos então escolher o lado da verdade, o lado de Jesus, para sermos vitoriosos, porque se não escolhermos o lado de Jesus, também sofreremos todos esses males que foi descrito aqui na abertura da 5ª trombeta. É uma guerra que eu e você precisamos ter consciência disso e nos preparar, voltarmos para Deus, permitir que Deus conduza a nossa vida, para que o selo de Deus faça parte da nossa vida e não sejamos atingidos por todos esses males que esse inimigo muito mal está querendo fazer aos filhos de Deus. Então aqui está, esse é o segredo para mim e para você. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus a cada dia. Como está a sua vida? Você tem feito a vontade de Deus? Tem sido Deus o alvo da sua vida a cada dia? Essa é a sua busca para enfrentar os desafios desse mundo?